Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo a como estar utilizando a propriedade chamada Align Content. O Align Content é uma propriedade do Flexbox que a gente consegue estar fazendo um alinhamento de linhas em colunas no nosso layout. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a prática para poder te mostrar como que ela funciona. Então aqui eu tenho já meu arquivo HTML, CSS, como vocês podem ver. E aqui vamos estar criando a nossa estrutura no nosso HTML para poder estar trabalhando com Flexbox. Então aqui eu vou estar criando uma div. Ela vai receber uma classe chamada Container. E aqui eu vou estar criando outra div que vai receber uma classe chamada Item. E aqui vamos estar colocando aqui um texto qualquer. Vou estar colocando um div1, por exemplo. Eu vou estar copiando aqui mais 9 vezes essa mesma div. Vou estar copiando e colando ela em seguida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí temos aí 10 divs. Então, aqui 7, 8, 9. Na verdade, eu passei uma a mais. Então, aqui vamos estar apagando essa última. E ao recarregar aqui na minha página, no meu navegador, você pode ver que nós temos aqui 10 divs. E aí vamos estar agora estilizando, né, esse container, como também essas divs aqui item. Então, vou estar aqui resetando minha página, no caso meu viewport. Então, padding 0, box size vai ser border box. E agora sim eu começo a trabalhar com estilizar meu container. Então aqui você está colocando aqui um width, vai ser 100%, um right está colocando 100 VH, um background color você está colocando aqui um preto, e aqui você está colocando display flex. Então flex direction está colocando linha. Então ao recarregar a gente vai estar com essa tela toda escura, beleza? E aí eu tenho algumas ressalvas de poder estar fazendo aqui antes de podermos estar trabalhando com o Align Content. Como a gente falei para vocês anteriormente, o Align Content a gente consegue estar alinhando as nossas linhas aqui no nosso layout, beleza? E como a gente vai trabalhar com linhas, o Align Content ele precisa de ser declarado no nosso Flexbox aqui duas propriedades, que seria a propriedade de linha, beleza? Que a gente já conhece, que seria estar especificando o flex wrap, beleza? Para a gente poder forçar com que tenha quebra de linha aqui no nosso layout, beleza? E uma outra coisa seria o especificar a altura, beleza? Então a gente precisa especificar a altura aqui para a gente conseguir estar trabalhando com Align Content. E aí, agora o próximo passo é justamente, né, estilizar a nossa div item. Então aqui você está pegando a classe, está colocando o width, está colocando 250 pixels, está colocando um right de 100, está colocando aqui um background tomato, e você está colocando uma margem de 10 pixels. Como também você está colocando aqui um color, para poder deixar aqui o texto, né, dentro da minha div aqui item em branco. Então, ao recarregar, a gente vai se deparar, né, com essas divs aqui. Então aqui eu vou só alterar para 100%. Beleza, está aqui. Deixa eu só alterar, vou deixar VH mesmo. E aí, beleza, está aqui, né, as nossas divs. Então você pode ver que aqui ele já está tomando, né, todo a largura da minha página. Até ultrapassou aqui também o meu container. E aí você pode ter reparado que quando a gente coloca, né, justamente que a gente renderiza, né, automaticamente ele já vem aqui desse modo. Então agora vamos estar aplicando, né, o Align aqui Content, que é o que a gente quer utilizar. Então vou estar colocando aqui, ó, o Street, que seria esse aqui. Beleza? E olha só o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Por quê? Porque por padrão, automaticamente, nossa div aqui, quando a gente coloca o Align Content, ele já vem com o valor padrão com street. Então, ou seja, ele vai fazer com que, né,
toda a minha div aqui, ela venha ter um tamanho, né, uma altura aqui referente ao tamanho do meu elemento Py, que no caso seria aqui o container, beleza? E aí, o que acontece? Vamos estar agora melhorando isso aqui. Vou estar fazendo o seguinte, aqui no meu item, vou estar tirando, né, esse right aqui do item, a altura dele, e vamos ver o que vai acontecer. Então agora você pode ver que ele já se comportou melhor, porque ali tinha colocado, né, a altura aqui do item para ser 100% todos eles. Então aqui você pode ver que já tomou, né, uma aparência melhor. E aí, como eu falei, o align content ele já vem para o padrão com o valor street, beleza? Que ele vai tomar, né, justamente a altura aqui, né, de todos os elementos aqui comparado com o elemento Py, que no caso seria o container. E aí o que acontece? A gente também consegue trabalhar de outras formas aqui, né, alinhando as nossas linhas. Então, por exemplo, eu quero agora que as minhas divs, né, as linhas, ela vem ser posicionado sempre na parte superior. E aí você deve estar imaginando que você já deve conhecer esse valor, que seria o valor chamado flex started. Então, ou seja, todas as minhas linhas aqui do meu layout, ou seja, tanto isso aqui, né, porque tipo assim, a linha ela sempre fica na horizontal, então é da esquerda para a direita. Aqui eu tenho uma linha e aqui eu tenho outra linha. Então essas linhas aqui agora, elas vão ficar posicionadas na parte superior. Então se eu recarregar a página aqui agora, só vai acontecer, ou seja, as minhas linhas, né, as duas linhas que eu tenho, elas vão ser posicionadas na parte superior. Tranquilo? E agora, se eu quisesse fazer ao inverso, eu também conseguiria, justamente utilizando o flex end. Então, se eu posso alterar aqui, ó, align content e colocar flex end. E ao fazer isso, ou seja, fazer o contrário. Então agora, as minhas linhas vão ser posicionadas na parte inferior. Então, se eu recarregar aqui a página aqui, olha só, minhas linhas estão na parte aqui de baixo. Então a gente aprendeu a como posicionar, né, na parte superior e na parte de baixo. E aí também existe um outro valor que eu consigo estar posicionando as minhas linhas na parte central. Então eu poderia colocar aqui o valor chamado center. Se eu vir aqui agora e recarregar, então agora minhas linhas estão posicionadas na parte central. Então se você for reparar, vocês podem ver que os valores, né, que as propriedades do Flexbox recebem são geralmente os mesmos valores. Porém, né, claro, para cada caso específico. Então aqui eu estou trabalhando com alinhamento das minhas linhas, beleza? Mas você pode ver que o street, a gente já viu, né, em outros locais, outras propriedades. O flex start também é um valor que é aplicado tanto no align content quanto também no justify content, o flex wrap e entre outros. Então isso se torna também muito fácil estar aprendendo, porque quando você for trabalhando com esses valores e essas propriedades, você vai acabar gravando o que cada uma faz. Então, ou seja, flex start quer dizer que a gente vai ser posicionado no início, e flex end é no final, e o center também é no centro. Então não tem muito segredo, beleza? E aí eu mostrei para vocês agora sobre o flex start, o street, né, o flex end e o center. Porém, o align content ele também tem mais dois valores que a gente pode estar utilizando. Uma delas seria o space between. Então, ou seja, ele vai colocar, né, justamente um espaçamento entre a primeira linha e a segunda linha. Então, ou seja, a primeira linha vai ficar posicionada no topo da minha página e a última linha, no caso aqui a segunda linha, vai ser posicionada no final. Então, se eu venho aqui agora e colocar, né, space between, então olha só o que vai acontecer. Então, uma vai ficar na parte superior e outra vai ficar na parte inferior. Justamente porque o space between, a gente já viu ele também, sobre ele, né? Ele, né, coloca aqui um espaçamento de igual entre a primeira linha e a segunda linha. E aí também existe, né, o outro valor, que é o space arrowed, né? Que no caso, aqui ó, arrowed, ele vai fazer, ou seja, que tenha um espaçamento aqui no meio, beleza? Então, ou seja, vai ter um espaçamento, digamos assim, 2 vezes maiores do que o espaçamento do topo e o espaçamento de baixo. Então você pode ver aqui que aqui o espaçamento ele é menor quanto comparado, né, com o espaçamento que tem aqui no meio. E é justamente isso que o Space Arrowed ele aplica, beleza? Então, ou seja, a gente consegue estar trabalhando de várias formas e você pode perceber, né, que a gente já começa já a ganhar, né, dar uma cara ao nosso layout. No meu caso aqui, porque ele está ficando assim pequenininho, porque a gente tirou, né, justamente a altura dessas divs. Porém, se eu colocar uma altura aqui nas divs, colocar aqui 200,
Então você pode ver que agora já está aqui, né, com 200 pixels de altura. Se eu quiser estar brincando, posso estar alterando aqui, ó. Vou estar colocando aqui o Space Between. Então agora está aqui a minha primeira linha na parte de cima e a primeira linha na parte de baixo. Se eu colocar aqui o Street, que é o que vem por padrão, então agora, né, você pode ver que ele já pulou para cima. Se eu tirar aqui justamente meu right, a altura, então vai tomar toda a altura, né, disponível aqui dentro, pegando sempre a referência do meu container, beleza? Eu também poderia acrescentar mais divs. Então se eu acrescentar mais divs aqui, ó, então agora vai ter mais 10 divs. E você pode ver que ele vai diminuir. Por quê? Porque ele vai sempre pegar a referência, né, o tamanho disponível no meu container aqui, que é justamente que tem aqui a largura e a altura do meu container. E aí, como eu falei para vocês também, a gente pode estar alterando, né, colocando para que ele venha se comportar em coluna. Então se eu venho aqui agora, ó, tá row, né, tá column. Então agora ele vai se comportar em coluna. Então aqui tem uma primeira coluna e aqui tem a segunda coluna. E aí ele está colocando espaçamento aqui porque justamente ele está levando em consideração, né, o campo, a largura disponível aqui no meu container, beleza? E aí eu posso também estar brincando, né, colocando aqui da mesma maneira que a gente brincou, né, colocar aqui flex start. Então vai ficar as duas colunas no início. Então vai ficar um do lado do outro, beleza? Posso colocar também no final. Então, posso colocar aqui, ó, flex end, vai ficar no final. Ou posso colocar um flex center, aqui, ó, na verdade é center, né, align content center. Vai ficar as duas colunas no meio, beleza? Então essa é uma aula bem rápida, só para poder demonstrar para vocês aí como que seria trabalhar com align content para poder estar alinhando, né, tanto as nossas linhas como também as nossas colunas e nosso layout flexível, tranquilo? Então desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.